Quanto mais você responde, menos respeito recebe. Essa é uma verdade que quase ninguém aceita admitir. O mundo moderno treinou homens para falar demais, explicar demais, justificar cada decisão, cada silêncio e cada limite. E quando um homem vive assim, tentando ser compreendido por todos, ele não percebe que está entregando algo precioso: sua autoridade. Marco Aurélio alertava: se alguém te despreza, o problema é dele. O seu dever é não agir de forma desprezível. Observe a profundidade disso. O imperador mais poderoso do mundo conhecido não estava preocupado em convencer pessoas. Ele estava preocupado em governar a si mesmo. Existe um teatro silencioso acontecendo nas interações humanas. Um jogo de força invisível. E a maioria dos homens entra nesse jogo completamente desarmada. O homem comum responde tudo. Responde críticas, responde provocações, responde mensagens imediatamente, responde quando é questionado, quando é acusado, quando é provocado. Ele acredita que explicar resolve, mas explicar demais revela fraqueza. Quem tenta se justificar está pedindo aprovação, e quem pede aprovação já perdeu a posição. O homem comum reage como servo do ambiente. Ele vive em modo resposta. Cada comentário vira um gatilho. Cada provocação vira uma obrigação de defesa. Ele se transforma em um animal emocional, correndo atrás de cada pedra que jogam em sua direção. Esse homem é previsível, e o previsível é fácil de controlar. Agora, observe o homem raro. Ele não responde tudo. Ele escolhe. Essa diferença parece pequena, mas separa figurantes de comandantes. Sêneca ensinava: a maior prova de poder é não se deixar perturbar. Isso não é apenas filosofia, isso é estratégia. Quando alguém tenta provocar você, o objetivo raramente é diálogo. O objetivo é controle emocional. Quem consegue arrancar uma reação sua ganha poder sobre você. E reação é combustível. O homem fraco alimenta o fogo. O homem forte deixa o fogo morrer. Silêncio é uma arma psicológica. Quando você não responde uma provocação, cria desconforto. Quando você não se explica, cria mistério. Quando você não reage, cria respeito. Porque o mundo entende uma linguagem simples: força ou submissão. E silêncio estratégico parece força. Imagine dois homens sendo atacados verbalmente. O primeiro começa a explicar: não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Deixa eu explicar melhor. Cada frase dessas diminui sua posição. Ele está tentando recuperar respeito através da argumentação. Mas respeito não nasce de argumentos. Respeito nasce de postura. Agora observe o segundo homem. Ele ouve, olha, permanece em silêncio, talvez responda apenas entendo, ou talvez não responda nada. Essa ausência de reação cria um vazio psicológico, e o vazio intimida, porque ninguém consegue controlar aquilo que não reage. Maquiavel escreveu algo brutalmente honesto: os homens ofendem mais facilmente quem se mostra acessível. Traduzindo para a realidade moderna, quanto mais disponível emocionalmente você é, mais fácil se torna para as pessoas testarem seus limites. O homem que responde tudo se torna território aberto. O homem que escolhe quando falar se torna fortaleza. Fortalezas não discutem com invasores. Elas simplesmente permanecem de pé. Existe uma ilusão perigosa ensinada desde cedo. A ideia de que silêncio significa fraqueza. Errado. Silêncio pode ser submissão, mas também pode ser domínio absoluto. Tudo depende da postura por trás dele. O silêncio do homem inseguro é medo. O silêncio do homem disciplinado é controle. E controle gera respeito. Por isso existe uma lei invisível que poucos homens percebem. Quem fala demais, entrega sua posição. Quem explica demais, entrega sua insegurança. Quem reage demais, entrega sua mente.
Silêncio preserva poder, mas entender isso é apenas o começo, porque existe uma diferença brutal entre simplesmente ficar calado e dominar o silêncio como uma arma estratégica. E é exatamente aqui que a maioria dos homens falha sem perceber. O silêncio só impõe respeito quando nasce do domínio, não da covardia. Muitos homens tentam usar o silêncio como estratégia, mas falham porque por dentro continuam reagindo. O corpo fica quieto, mas a mente está gritando. O olhar denuncia irritação. A postura revela insegurança. E o mundo percebe isso imediatamente. Silêncio fraco é tensão. Silêncio forte é presença. Epicteto ensinava: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Essa frase é mais estratégica do que parece, porque o silêncio poderoso não começa na boca, ele começa na identidade. Se um homem ainda precisa provar algo para os outros, ele sempre vai falar demais. Quem precisa convencer, discute. Quem precisa aprovação, explica. Quem precisa atenção, reage. Mas quem governa a si mesmo não entra nesse teatro. O homem comum acredita que respeito vem da persuasão. Ele tenta ganhar debates, mostrar inteligência, explicar seu ponto de vista com perfeição. Vive como advogado de si, mesmo diante do tribunal da opinião alheia. Esse é um erro fatal. O mundo não respeita quem tenta se justificar. O mundo respeita quem permanece inabalável. Sêneca escreveu algo brutalmente simples. O sábio é invencível porque não entra em batalhas desnecessárias. Observe a palavra central, desnecessárias. A maioria das discussões da vida não existem para resolver problemas. Elas existem para disputar poder. Quando alguém provoca, critica ou tenta diminuir você, raramente quer entendimento. Quer reação, quer ver você sair do controle. O homem comum cai na armadilha. Ele se explica, ele debate, ele tenta vencer na lógica. Mas toda vez que ele faz isso, entrega sua estabilidade emocional nas mãos do outro. Quem controla sua reação, controla você. Agora observe o homem raro. Ele não responde imediatamente. Ele não se apressa em provar nada. Ele não se justifica. Ele observa. Silêncio é análise. Enquanto os outros falam demais, ele coleta informações. Cada palavra dita revela intenções, inseguranças e fraquezas. Pessoas que falam demais acabam entregando seu próprio mapa psicológico. Quem domina o silêncio lê esse mapa. É por isso que homens poderosos falam pouco. Eles não estão tentando impressionar, estão avaliando. Maquiavel compreendia profundamente esse mecanismo. Ele dizia que o governante sábio precisa ouvir tudo, falar pouco e revelar menos ainda. Porque informação é território estratégico. Quanto mais você fala, mais território entrega. Palavras revelam planos. Palavras revelam emoções. Palavras revelam limites. Silêncio preserva o centro. E existe uma consequência psicológica poderosa quando um homem aprende isso. As pessoas começam a se autocensurar na sua presença, porque quem fala pouco parece mais difícil de ler. E o que não pode ser lido não pode ser manipulado. Pense em um castelo. Um castelo não responde cada provocação de invasores. Ele não grita explicações das muralhas. Ele simplesmente permanece ali, silencioso, sólido, inabalável. Fortalezas não se justificam, elas existem. Essa é a mentalidade estoica aplicada à comunicação. Marco Aurélio governava um império gigantesco cercado de traições, intrigas e jogos de poder. Se ele reagisse emocionalmente a cada ataque, teria perdido o controle rapidamente. Mas ele treinava a mente diariamente para permanecer estável. Em suas meditações ele escrevia: "Você sempre tem a opção de não ter opinião." Essa frase parece estranha à primeira vista, mas observe o poder escondido nela. Quando alguém provoca você, tenta obrigar uma reação, tenta puxar você para o campo emocional dele. Mas se você simplesmente não entra nesse campo,
o jogo acaba. Sem reação não existe manipulação. Sem resposta não existe disputa. Sem emoção não existe alavanca psicológica. É por isso que silêncio estratégico cria algo raro no mundo moderno: imprevisibilidade. O homem comum é previsível. Basta criticá-lo que ele reage. Basta ignorá-lo que ele implora a atenção. Basta provocá-lo que ele perde na calma. Ele é um botão emocional esperando ser apertado. Mas o homem disciplinado não tem botões. Você pode provocar, pode ignorar, pode pressionar. E ele continua ali, estável, frio, presente. Essa estabilidade cria uma aura invisível de autoridade. Porque no fundo todos sabem uma coisa: quem não pode ser manipulado se torna impossível de dominar. Mas dominar o silêncio exige mais do que apenas ficar quieto. Exige entender exatamente quando falar, quando cortar e quando desaparecer. 3. Decisões que transformam completamente a forma como o mundo passa a enxergar você. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas estratégia e se torna julgamento. Esse momento acontece quando você percebe que nem toda batalha merece resposta, nem toda pessoa merece explicação, nem toda provocação merece atenção. O homem comum acredita que precisa resolver tudo com palavras. Ele quer esclarecer, quer explicar, quer provar que está certo. Mas existe uma lei brutal nas relações humanas. Quem tenta se justificar demais acaba se diminuindo. Sêneca dizia: quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Discutir com quem já decidiu não entender você é exatamente isso: sofrimento desnecessário. O homem fraco não suporta ser mal interpretado. Ele sente uma necessidade quase física de corrigir a narrativa. Quando alguém cria uma imagem distorcida dele, ele corre para ajustar. E é exatamente aí que ele perde. Porque quando você tenta controlar a opinião de todos, você se torna prisioneiro delas. Quem precisa ser compreendido por todos vive em constante defensiva. Agora observe o homem raro. Ele aceita uma verdade difícil. Algumas pessoas vão entender errado, outras vão distorcer. Algumas vão até inventar histórias, e ele não faz nada, não porque é fraco, mas porque ele entende algo que poucos entendem. Tempo é poder. Cada minuto gasto tentando convencer quem não quer entender é energia desperdiçada. Energia que poderia estar sendo usada para construir algo real, força, patrimônio, disciplina, direção. Enquanto o homem comum discute, o homem disciplinado constrói. Enquanto um explica, o outro avança. Enquanto um tenta limpar sua reputação em conversas inúteis, o outro fortalece sua posição na realidade. E a realidade sempre vence o discurso. Marco Aurélio escreveu algo que destrói a obsessão por aprovação. A melhor vingança é não ser como eles. Isso significa que sua resposta mais poderosa não é uma frase afiada, é uma postura. Postura cria distância, e distância revela valor. Quando você para de responder tudo, algo curioso acontece. Algumas pessoas ficam confusas, outras ficam irritadas. Algumas tentam provocar ainda mais, tentando arrancar qualquer reação. Esse é o último teste, porque quando alguém perde controle sobre você, a primeira reação é intensificar o ataque. Provocações aumentam, comentários ficam mais agressivos, tentativas de manipulação ficam mais claras. O homem comum quebra nesse ponto. Ele pensa: agora eu preciso responder. Mas o homem disciplinado entende o que está acontecendo. É apenas o sistema tentando recuperar controle. E controle se recupera através da reação. Se você permanece estável, algo diferente acontece. O agressor começa a falar sozinho. A provocação perde força. O teatro perde plateia. Silêncio desmonta manipulação. É como tentar lutar contra um espelho. Sem reação, não existe combate. Maquiavel entendia profundamente esse mecanismo psicológico.
Ele alertava que os homens revelam sua natureza quando enfrentam resistência silenciosa, porque quem depende da reação dos outros para se sentir forte acaba ficando perdido diante da neutralidade. Neutralidade é desconcertante. Uma pessoa agressiva espera conflito. Uma pessoa manipuladora espera emoção. Uma pessoa invejosa espera defesa, mas quando encontra silêncio, ela encontra um muro. Um muro não debate, um muro não explica, um muro simplesmente existe. E poucas coisas intimidam mais do que alguém que não se move emocionalmente. Essa é a verdadeira força do silêncio. Não é ausência de palavras, é presença de controle. Controle sobre impulso, controle sobre emoção, controle sobre ego. Porque no fundo o impulso de responder tudo nasce de algo simples, orgulho ferido. O ego quer defender a própria imagem, quer mostrar que está certo, quer provar superioridade. Mas o homem que governa a si mesmo não precisa provar nada. Ele apenas segue seu caminho. E quanto mais ele segue em silêncio, mais uma percepção começa a surgir ao redor dele de que sua calma não é fraqueza, é poder concentrado esperando o momento certo para agir. No final, tudo se resume a uma decisão simples e brutal. Ou você vive reagindo ao mundo, ou o mundo aprende a respeitar o seu silêncio. A maioria dos homens nunca percebe a armadilha em que vive. Passam anos respondendo mensagens imediatamente, discutindo opiniões alheias, tentando explicar suas decisões, defendendo sua reputação diante de pessoas que não têm poder algum sobre sua vida. Eles vivem em permanente estado de reação. Reação consome energia, reação consome tempo, reação consome autoridade. E quanto mais um homem reage, mais previsível ele se torna. Epicteto ensinava algo que poucos realmente entendem. Quem se irrita com as críticas torna-se escravo de quem critica. Essa é a corrente invisível. Quem provoca você passa a controlar sua mente. Quem consegue arrancar uma reação sua passa a ditar seu comportamento. E o homem comum entrega esse controle todos os dias sem perceber. Uma crítica nas redes, uma provocação no trabalho, um comentário atravessado em casa. Ele responde tudo, explica tudo, discute tudo e no final do dia está cansado, drenado, irritado, sem perceber que passou o dia inteiro lutando batalhas que nunca deveriam ter existido. O homem raro entende algo que muda completamente o jogo. Nem toda guerra merece combate. Muitas batalhas são armadilhas, são distrações criadas para consumir sua energia enquanto sua vida real permanece parada. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Responder tudo é exatamente isso: sofrimento desnecessário. O silêncio estratégico muda completamente a dinâmica das relações humanas. Quando você fala menos, observa mais. Quando observa mais, entende melhor. Quando entende melhor, reage apenas quando realmente importa. E quando você reage apenas quando importa, sua palavra ganha peso. Palavras raras se tornam valiosas. Homens que falam demais produzem ruído. Homens que falam pouco produzem impacto. Um comandante não grita ordens o tempo inteiro. Quando ele fala, todos escutam, porque sabem que aquela palavra não foi desperdiçada. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que um homem deve ser como uma rocha contra a qual as ondas quebram constantemente, mas que permanece firme. Essa é a imagem do silêncio disciplinado. As ondas continuam vindo, críticas, provocações, pressões, tentativas de manipulação. Mas a rocha não. Discute com o mar, ela permanece. E o mar se cansa antes. Isso não significa viver mudo, significa escolher. Escolher quando falar, escolher quando agir, escolher quando cortar.
Porque existe uma última lei silenciosa que poucos homens descobrem. Respeito não nasce daquilo que você diz, nasce daquilo que você tolera e daquilo que você não tolera. O homem comum tenta convencer. O homem disciplinado simplesmente estabelece limites, sem gritar, sem discutir, sem explicar, apenas age. Corta relações que desrespeitam, ignora provocações pequenas, fala apenas quando necessário. Esse tipo de postura muda completamente a forma como o mundo reage a você. Alguns vão se afastar, outros vão testar seus limites e alguns poucos vão perceber algo diferente. Uma presença sólida, uma mente estável, um homem que não precisa gritar para ser ouvido. Esse caminho não é confortável, porque o silêncio exige domínio emocional, exige controle do ego, exige tolerar ser mal interpretado sem correr para se defender. Poucos suportam isso. A maioria prefere continuar reagindo, continuar discutindo, continuar vivendo como servo emocional do ambiente. Mas alguns homens escolhem diferente. Eles aprendem a observar mais do que falar, aprendem a reagir menos do que pensar, aprendem a preservar sua energia como um general preserva suas tropas. E quando finalmente falam, o mundo escuta. Porque silêncio não é ausência, silêncio é poder guardado. E os homens que entendem isso não precisam provar nada para ninguém. Eles simplesmente caminham firmes, enquanto o barulho do mundo continua ao redor. Sem anúncios, sem explicações, apenas disciplina. Porque a revolução silenciosa dos homens que dominam a si mesmos já começou. E se você entendeu isso, então já sabe, você não é comum.